De volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 9 horas 5 minutos. Olha, a Lei de Drogas foi instituída no ano de 2006 e é responsável por instituir a atual política sobre drogas no país, prevendo um sistema de orientação aos estados e a integração de suas políticas públicas. A legislação é polêmica e sempre reacende o debate, tendo seus dispositivos questionados por reproduzir um modelo de guerra às drogas. Quem explica isso para a gente agora é a advogada criminalista Thaís Cardoso, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. É uma lei polêmica ainda, Thaís? Por que há tanta polêmica ainda que envolve? Muita polêmica, Polani. Bom dia para você, Bom dia a todos os telespectadores do TV Mar News. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falando dessa polêmica mesmo que existe em torno dessa legislação, porque essa legislação, ela trouxe realmente, ela chegou com essa proposta de criar uma política de drogas, de combate a drogas, de prevenção a drogas, mas ela deixou muitas lacunas em aberto. Né? Então, por exemplo, no artigo que define ali o crime do usuário, né, do porte de drogas para uso próprio, ela deixa em aberto uma pena privativa de liberdade, por exemplo. Então, muito se discutiu ali no âmbito do STF se o fato de não ter uma pena privativa de liberdade, ou seja, uma previsão de prisão para aquele crime, se aquilo ali deixaria de ser crime. E aí o STF veio e decidiu que não, que é crime sim, que não houve uma descriminalização do uso de drogas, apenas uma despenalização, ou seja, é um crime sem pena de prisão. Então, dentre outras polêmicas aí em torno dessa legislação. A gente vê acontecer muito a confusão também da forma de tratar juridicamente o usuário e o traficante, né? Isso muitas vezes recai sobre o juiz para decidir? No final das contas, essa escolha de como se vai ali definir quem é usuário e quem é traficante acaba ficando, né, para inicialmente ali a autoridade policial, o delegado que faz esse primeiro contato, né, e depois com relação ao juiz, esse trabalho acaba ficando para ele. Né? Só que a lei ela não traz, objetivamente falando, ela não traz a definição do que vem a ser o usuário e a definição do que vem a ser o traficante. Na verdade, os dois artigos, que é o 28 e o 33, eles falam de condutas iguais. Por exemplo, trazer consigo a droga, né? Andar com aquela droga, ter o posse da droga, o porte de droga também. Os dois crimes estão previstos, as duas condutas estão previstas, tanto para o usuário quanto para o traficante. Quem é que vai fazer essa diferenciação? Quem vai analisar toda a circunstância do fato. Como é que aquela droga foi apreendida? Como é que aquela pessoa estava naquele momento? Quais as circunstâncias que estavam em torno ali daquela apreensão daquele menor, se for um menor, daquela prisão daquela pessoa? Né? A droga, a quantidade de droga por si só, ela não é suficiente para se caracterizar tráfico ou uso. Pois é. É por isso que a gente vê muito em algumas coberturas jornalísticas que relata essas questões de prisão por conta de drogas. A gente vê muitos jornalistas mencionarem que, além da droga, se tinha de repente uma balança de precisão junto, se tinha de repente dinheiro trocado, muito dinheiro trocado, porque isso de repente pode configurar também a venda da droga, ou seja, o tráfico de drogas também, né? Isso precisa se analisar, Porlani, toda a circunstância fática. Como que estava aquela circunstância quando houve aquela prisão? Somente a droga não é suficiente, então vamos analisar o restante. O que a pessoa precisa para traficar a droga? Ela precisa de uma balança de precisão, ela precisa de recipientes adequados para colocar a droga, para dividir a droga, ela precisa de um caderninho com anotações, com os nomes dos clientes e quem está devendo o quê. Né? O ambiente onde ele foi encontrado também se considera muito, olha, aquele ali é conhecido como um ponto de venda de drogas e aquela droga e aquela pessoa foram encontrados ali naquele local. Então, várias questões são consideradas aí, precisam ser consideradas. Porque eu digo sempre assim, um usuário, ele vai comprar uma droga. Quando ele compra a droga vai ser vendida para ele da forma como ela estava sendo traficada, né? Em saquinhos, em pequenas quantidades. Então, só encontrar aquela pessoa com pequenas quantidades de droga, não dá para configurar um tráfico, porque encontrou aquela pessoa com pequenas quantidades de droga.
né? Que às vezes as pessoas querem fazer parecer, não, se estava em saquinhos, estava ali em pequenas quantidades, em pequenos recipientes, aquilo ali é tráfico. Não, a pessoa que comprou, ela comprou daquela forma. A mesma coisa a gente ir a um supermercado, comprar a mercadoria, ela vem daquela forma. Ela vem daquela forma. Exatamente. Então tem que analisar tudo para poder se definir, para que não haja uma injustiça. Pois é, há muita subjetividade e a gente vê também acontecer a questão do abarrotamento, né, carcerário, exatamente por conta dessa lei. Isso, a lei realmente, ela causou esse problema no mundo carcerário? Demais. Porlânio, para você ter ideia, tem estados aqui no Brasil onde mais de 30% das pessoas que estão encarceradas estão lá por causa da lei de drogas. Então, é uma legislação, essa é uma outra polêmica também, como você falou, né, você abordou no começo. É uma legislação que veio para se combater, para se prevenir, né, para tratar um problema que a gente sabe que não é só de segurança pública, mas também de saúde pública, talvez principalmente, e a gente só vê o número de pessoas encarceradas aumentando por causa dessa legislação. Então, alguma coisa que está ali, que deveria ser utilizada, né, o ideário ali daquele legislador para se prevenir, para se diminuir o problema que é a droga, não está acontecendo. O que a gente está vendo é o maior número de pessoas presas por tráfico de drogas, o maior número de pessoas presas provisoriamente, esperando o julgamento. Exatamente. Eu acho que esse é um grande problema também, né, Thaís? Quando a gente fala muito também, vez ou outra aparece na imprensa, olha, a gente está com a delegacia lotada, não tem mais vaga lá. Gente, quando a gente vê aquilo lá, que não dá mais para subir para o presídio, é porque lá já está abarrotado. E a gente percebe que existe um problema muito grande exatamente no judiciário, né? Porque a gente tem essa morosidade ainda em dar seguimento a esses processos para entender se quem está preso realmente tem que estar preso ou deve estar em liberdade. Polânia, a gente tem um problema muito sério de política criminal. Muito sério. Isso é um problema crônico do Brasil. Você imagine que uma pessoa que foi presa com drogas poderia ser considerada um usuário e para essa pessoa deveria ser destinada uma política de recuperação dessa pessoa. Essa pessoa vai presa como traficante, porque ali foi considerado, até porque, como a gente falou, é uma análise subjetiva, né, tanto do delegado quanto do juiz. A pessoa vai presa, fica dentro de um presídio esperando um julgamento, quando na verdade ela não precisaria estar presa. Então é preciso se fazer tanto uma análise da questão da morosidade da justiça, com relação a quanto se demora para se julgar uma ação penal, por exemplo, com relação a tráfico de drogas, e com relação à necessidade de se manter presa uma pessoa que deveria estar sendo tratada. A gente vê que é uma sociedade muito punitivista que a gente vive, é uma sociedade que cobra muito que as pessoas sejam presas, porque a prisão ela acaba passando uma sensação de justiça. Um usuário, uma pessoa que estava consumindo drogas foi presa. Não, ela tem que ser presa, porque ali está sendo feita justiça. E, na verdade, não é bem isso. Fazer justiça também é recuperar as pessoas. Então, é preciso que se haja realmente, efetivamente, essa distinção, né, do que se vende e do que se compra. Quem está ganhando dinheiro com a droga e quem está sofrendo um problema de saúde pública com a droga. Pois é, né? Então, a gente tem um problema, a gente precisaria, então, de uma solução. Essa lei precisa ser revista? Precisa ser revista, precisa ser adaptada, precisa ser difundida, conhecida, estudada para ser readaptada. Porque muita coisa precisa mudar, muita coisa precisa ser estudada com relação à criminalização da droga, né? Eu costumo fazer sempre um comparativo com relação ao uso do tabaco. A gente vê que nos últimos 20 anos o consumo de tabaco diminuiu vertiginosamente no mundo inteiro. É porque o tabaco deixou de ser oferecido? Não, o cigarro está aí. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode comprar o cigarro. Só que ele é tratado como um problema de segurança pública, de saúde pública. Então, quem vende, o Estado sabe quem vende, o Estado sabe onde se compra mais e foram desenvolvidas políticas públicas em torno do consumo de tabaco. O tabagismo passou a ser um tema
frequente. Então, a droga precisa passar a ser um tema frequente, a gente precisa parar de querer empurrar para debaixo do tapete esse problema que é muito sério, que é de todos nós. Muitas vezes a gente tem a impressão de que as pessoas só passam a observar a droga como um problema verdadeiro quando ele acontece dentro de casa. Verdade. Então, a gente precisa parar para olhar direitinho, conhecer a legislação e cobrar que essas políticas elas sejam realmente desenvolvidas e aplicadas. Pois é, Thaís, muito obrigada por vir aqui ao TV Mar News. Um prazer poder te receber. Thaís, que também é uma colega de profissão, jornalista. Muito obrigada, viu? Um prazer estar aqui, Porlane. Parabéns pelo seu programa e um bom dia a todos que nos acompanham. Dá um abraço para o Mauro. Pode deixar, dou sim. E a gente volta ao vivo. Viderlan Araújo aqui pelas ruas da nossa capital. Viderlan, por onde você anda? É isso mesmo, Porlane Santos. Nós estamos aqui na Avenida Silvio Viana, no trecho que liga entre Pajuçara e Ponta Verde, para trazer toda a ação que a Marinha do Brasil vai desenvolver amanhã com a inauguração do monumento em homenagem ao Almirante Tamandaré. E tem toda uma programação especial em Maceió que a Capitania dos Portos de Alagoas vai desenvolver. A homenagem já está ali pronta e os preparativos também estão sendo todos pensados pela Capitania dos Portos aqui de Alagoas, e nós vamos conversar a respeito da importância e da série de ações que tudo realmente vai reunir amanhã com o capitão Wendel Petrocelli, ele que é capitão de mar e guerra e também capitão dos portos aqui em Alagoas. Capitão, muito obrigado por nos receber, parabéns pela iniciativa pela Capitania dos Portos de Alagoas, mas inicialmente, fazendo realmente esse release de perguntas aqui para o nosso telespectador, quem teve a iniciativa de fazer a homenagem? Bom dia. Bom dia, Viderlan, bom dia, telespectadores. A iniciativa desse monumento, que faz uma homenagem ao nosso almirante Marquês de Tamandaré, foi da Marinha do Brasil e contou com o apoio da iniciativa privada. Isso em proveito do ano que nós estamos passando, que é o ano do bicentenário da independência e o bicentenário do aniversário da Esquadra Brasileira. E também como uma forma de valorizar nossos vultos e heróis brasileiros, que foi o caso do nosso almirante Tamandaré. Capitão, é muito importante colocar também a respeito do motivo da homenagem, que acaba sendo também, para nós como alagoanos, um motivo também até mesmo de tom de esclarecimento, né? Esse motivo da homenagem pelo papel relevante que o almirante Tamandaré tem também para o povo brasileiro? Sim, Viderlan. O almirante Tamandaré, como eu falei, ele é um herói brasileiro, um vulto naval, é o patrono da nossa marinha. Foi um cidadão que se dedicou mais de 66 anos de vida à nossa Marinha do Brasil, um exímio marinheiro, um militar exemplar, que participou em vários episódios da história do Brasil, na garantia do nosso território. É o exemplo da Guerra do Paraguai, as guerras de independência. Isso ainda a gente pode acrescentar todo o caráter, a honradez. Ele foi um cidadão muito fiel ao Brasil. Então o objetivo é basicamente a gente valorizar quem foi o nosso Marquês de Tamandaré, o nosso almirante, que é o patrono da nossa marinha, em função de todos esses atributos que ele reuniu ao longo da sua vida. Agora o cenário, um cenário que contempla bastante tudo isso, né, que a Marinha realmente, de fato, tem exercido como papel importante também em defesa das nossas águas. Capitão, gostaria que você falasse da escolha do local. Esse local muito bem pensado, como foi realmente que chegamos a essa conclusão de colocar o monumento nesse ponto aqui na Avenida Silvio Viana? Viderlan, a Marinha do Brasil, quando teve essa iniciativa, o nosso comandante da Marinha, o almirante de esquadra Garnier, ele teve a ideia de instalar monumentos como esses em pelo menos 18 cidades no Brasil, ao longo do Brasil, onde a Marinha se faz representar ao longo de todo o território. E a capital alagoana, a nossa Maceió, ela foi uma das pioneiras. É a segunda estátua que vai ser inaugurada. A primeira vai ser inaugurada hoje em Fortaleza e amanhã o comandante da Marinha vem inaugurar. A escolha da nossa belíssima Ponta Verde está aqui. O telespectador está vendo. Na minha opinião, como eu tenho sangue alagoano também, sou filho de alagoana, já viajei esse Brasil do Oiapoque ao Chuí e, na minha opinião, apesar de ser carioca, o litoral mais bonito é aqui, o litoral alagoano. E ainda tem um diferencial. Aqui é o local de maior passagem de turistas, aqui na cidade. Então é um local de muito movimento, um local onde muitos turistas vão poder apreciar a nossa estátua, o nosso monumento e a nossa imagem, o nosso Marquês de Tamandaré.
Agora, a respeito da data também e o horário da inauguração. Já sabemos que é amanhã, né? Mas vamos falar do horário e também dessa vasta programação, capitão. Ok. A inauguração ela vai ocorrer no dia de amanhã, dia 12 de maio, a partir das 15 horas. Mas antes disso, nós teremos outros 2 eventos. A gente inicia as atividades no dia de amanhã com uma visita pública e gratuita entre as 9 e 12 horas ao navio de patrulha oceânico Araguari. É um navio que realiza atividades de patrulha naval, inspeção naval, operações aéreas, ações de busca e salvamento, e dentre outras atividades, e é sediado em Natal. A área de jurisdição desse navio, ela compreende entre os estados do Ceará e o estado de Alagoas. Então, vai ter essa visita, faça a sua presença, compareça, é gratuita. A gente sabe, né, que temos poucas oportunidades e o navio está no porto desde ontem. Então, teremos essa oportunidade. Em paralelo, simultaneamente, a partir das 9h30 da manhã, nós iniciaremos uma ação cívico-social na Escola Estadual Professor Virgínio de Campos, que fica na Ponta da Terra. Durante essa ação, nós também enviaremos militares que realizarão atividades de manutenção das instalações, palestras. A gente vai ter atendimento médico odontológico, vamos realizar exames de saúde, todas essas atividades voltadas aos alunos e familiares da Escola Professor Virgínio de Campos. Fechando a partir das 15 horas, como eu falei, com a inauguração, que contará com a presença do comandante da Marinha, autoridade máxima da Força, e com a banda dos fuzileiros navais, a renomada banda do Corpo de Fuzileiros Navais do Grupamento de Fuzileiros de Natal. Então nós teremos todas essas atividades e vai ser muito bom se vocês puderem prestigiar. A visita no navio, a ação cívico-social na escola é direcionada ao pessoal da escola, mas à tarde nós teremos aqui também a cerimônia aberta ao público. Capitão, é preciso dizer que como capitão do mar e guerra e também capitão dos portos de Alagoas, gostaria que você falasse também dessa satisfação sua por ser, por exemplo, filho de alagoanos e trazer, por exemplo, um monumento tão importante, estando como capitão dos portos de Alagoas. O que é que isso representa para você, capitão? Isso é uma grande motivação, representa uma grande motivação pessoal e profissional. Eu que, como falei, tenho sangue alagoano, minha mãe é de União dos Palmares, boa até, agradeço a oportunidade de expressar. Isso demonstra todo o meu sentimento e carinho que eu tenho por Alagoas. Então eu sou um capitão dos portos extremamente motivado e que estou muito feliz em poder presenciar esse fato histórico, que é a gente inaugurar uma homenagem, um monumento ao nosso patrono da nossa Marinha do Brasil, e isso é uma realização que eu saio daqui, carrego comigo, pessoal e profissional. Monumento de alumínio que foi feito em Brasília. Sim, é um monumento em alumínio, com base de 1,5 metro de altura, e a altura do monumento é de 2,5 metros, totalizando os 4 metros. Ela foi feita por um artista em Brasília, chamado Otto, que também fará as demais estátuas nas cidades que ficarão espalhadas ao longo do Brasil. Muito obrigado, então, ao capitão do mar e guerra, o Wendel Petrocelli, também exerce a função de capitão dos portos de Alagoas. E Porlane Santos, aproveitando, né, para reforçar toda essa programação que a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos de Alagoas, vai desenvolver amanhã com diversas ações, visitas na escola pública, palestras também, que acaba sendo importante, até a inauguração desse monumento do Almirante Tamandaré, que fica aqui na Avenida Silvio Viana, na Ponta Verde, um momento muito importante também para Alagoas, nessa situação de reconhecimento histórico, o papel representativo para a Marinha do Brasil, que exerce o Almirante Tamandaré. E nós estamos noticiando, trazendo o fato aqui ao vivo, na programação da TV Mar Canal 525. E quando fala, por exemplo, do Araguari, aí tem uma velha história que nós conhecemos, né, Porlane? Você lembra lá, né? Eu e Francisco Nogueira, a única experiência que tive no mar foi exatamente pelo Araguari, né? Fiquei muito enjoado naquela oportunidade. Há aproximadamente 6 anos fizemos uma matéria da passagem do Araguari aqui. Eu e o Chico Nogueira ficamos presos realmente e
precisamos entrar no mar. E naquela oportunidade, isso gerou realmente muita repercussão nessa condição interna que nós estamos passando para os nossos telespectadores. O Araguari está aqui, viu, no Porto de Maceió. Então, mas eu acredito que não vai embora hoje não. Então, se der, realmente dá para dar uma passadinha lá sem precisar entrar no mar como da última vez. Volto com você, Polanyi Santos, nesse encerramento do programa TV Mar News. Um grande abraço e até amanhã na programação da TV Mar. Muito obrigada, Viderlan. A gente volta a se encontrar então amanhã, tá bom? Olha só, a gente agora vai para mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Vamos ver o que é que ele tem para a gente hoje. Olha, gente, eu percorri ontem o palácio, os corredores do Palácio do Governo e os corredores da Assembleia Legislativa. No Palácio Zumbi dos Palmares, ninguém lembra mais do ex-ocupante Renan Filho. Ninguém fala com saudade. Há uma mudança radical. Hoje quem ocupa o palácio é a equipe do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Clever do Rego Loureiro, que constitucionalmente está governando Alagoas. Está tudo funcionando por lá. Mudanças 1000. Até no gabinete da Secretaria de Comunicação Social, nada lembra a gestão passada. O quadro foi renovado 99%. Nos corredores da Assembleia, o clima é de expectativa. Os deputados governistas e alguns independentes estão confinados numa área e só vão aparecer na Assembleia Legislativa quando estiver definida a data da eleição para governador tampão. Há um clima de fechamento, um fechamento de acordo, de entendimento com a base governista, de todos votarem em massa no deputado Paulo Dantas do MDB, que é o representante da família Calheiros. Até aí, nenhuma novidade. A outra novidade por lá é a nomeação do ex-secretário da Fazenda, Jorge Santoro, para a gestão administrativa do Legislativo. Cargo temporário. E olha, gente, essa semana nós vimos a OAB aqui de Alagoas lançar uma campanha em combate ao assédio moral e assédio sexual com as advogadas. E a gente traz novamente esse tema aqui para o estúdio, no nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo aqui a desembargadora Jameli Coelho, para a gente continuar abordando ainda esse tema para lá das advogadas, né? Para além, na verdade, das advogadas. Então, é um tema que ainda precisa ser muito debatido, né? Eu acho interessante, Jamília, a gente iniciar a nossa conversa explicando mais uma vez, sim, aqui, qual a diferença entre assédio moral e entre assédio sexual e por que isso ainda é tão recorrente no ambiente de trabalho. Bom dia. Bom dia, Polanyi. Bom dia a todos e a todas. A gente tem que sempre em pautas femininas, né, interessar todas as mulheres. Foi, de fato, uma campanha lançada pela OAB, Advocacia Sem Assédio. Ela toca tanto no assédio moral quanto no assédio sexual, mas isso a gente sabe que não é uma exclusividade dos escritórios de advocacia ou dos ambientes em que envolve advogados e advogadas. Envolve, por exemplo, governo, prefeitura, envolve Tribunal de Justiça, envolve TRE, envolve TRT. Então, nessa solenidade que houve, o lançamento dessa campanha capitaneado pela OAB, pela Comissão da Mulher Advogada Nacional e abraçada pela subseccional aqui, foi convidado, por exemplo, o governador do estado em exercício, né, o desembargador Clever, o desembargador presidente do TJ, José Carlos Malta, o presidente do TRT, daqui da 19ª região, e as autoridades ali abraçaram também essa campanha. E por que é recorrente? Porque isso é um tema constante na vida, sobretudo das mulheres. O assédio moral, ele independe de gênero, assim como o assédio sexual. Então, o que é que vem a ser o assédio moral? É você exigir do empregador, sobretudo nessas relações de trabalho, que ele produza mais por menos. São apelidos vexatórios, são situações constrangedoras. É você colocar para o empregado metas imbatíveis, assim, impossíveis de serem batidas. O empregador, ele força a uma situação que o empregado se sinta constrangido.
E por que que não acontece ou não acontece muito, as denúncias não acontecem muito? Porque você fica sempre naquela dualidade entre denunciar e ser acolhido e ser recebido, denunciar e ter dentro da empresa um canal próprio para isso, normalmente uma ouvidoria ou uma procuradoria dentro da empresa, né? Não chega ali a ser um serviço de atendimento ao consumidor, porque normalmente isso se dá numa relação de emprego, mas você ter esse acolhimento, você ter aonde bater e crer que aquilo vai ser realmente apurado e investigado. Esse é um dos medos, porque que ainda não se faz. E no assédio sexual, assim como no assédio moral, você também tem o crime, independentemente de gênero. Mas no Brasil, normalmente, isso acontece com mulheres. E o assédio sexual é aquele constrangimento, normalmente, do superior hierárquico ou do ascendente, para obter vantagens ou favores sexuais daquela pessoa. E da mesma situação do assédio moral, que você fica com receio de perder o emprego, e hoje, né, principalmente aqui no Brasil, a situação tá bem complicada, existe um grande número de pessoas sem emprego, você fica com medo de denunciar. E por que também com medo de denunciar? Porque normalmente essa prática, sobretudo do assédio sexual, ela é feita de uma forma privada, ela é feita sem testemunhas, ela quase sempre é feita de uma forma discreta. E por que é importante a gente voltar nesse assunto? Muitas vezes, só um instante, Jamile, que muitas vezes não coloca a mulher como vítima, coloca a mulher como culpada, né? Ah, mas ela vinha trabalhar com uma saia curta, mas ela, durante o trabalho, ela ria muito alto, ela aceitou um convite para ir jantar comigo, que muito provavelmente a vítima achava que era um jantar de negócios, né? E por que não participar de um jantar de negócios? Enfim, é um problema ainda maior, né? Porque a gente percebe que muitas vezes a vítima, ela é tida também como como a culpada na história, né? Exatamente, Rony. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que tem arraigado o machismo estrutural. Isso é um fato. Né? Não dá para dizer, mas as mulheres aí elas têm as mesmas oportunidades que os homens. Não tem. Mulher faz conta, por exemplo, se vai para uma campanha política. A mulher faz conta se ela vai sair do emprego. Muitas mulheres deixam de trabalhar porque não tem outras mulheres para ficar com os seus filhos. A gente vem conversando sobre isso ao longo de toda essa jornada desse quadro. É o machismo estrutural, é o patriarcado. Então, a mulher veio, como você disse, com uma roupa muito justa, com uma roupa transparente, com uma roupa decotada, ou ela sorriu demais, ou ela estava muito próxima, ela deu margem para que eu fizesse isso. Foi um almoço, foi um jantar que você vai muitas vezes constrangida, mas muitas vezes achando que realmente a intenção é outra, para discutir proposta de trabalho. Né? A gente diz que as coisas se resolvem no happy hour e nas charutarias, lugares onde as mulheres não podem ir e quando vão, inclusive são até apontadas, infelizmente, por outras mulheres que têm como educação esse patriarcado, esse machismo estrutural. Infelizmente, a mulher está ali como culpada naquela situação, que ela provocou o assédio, mas não é assim. E como é que se combate isso? Com esse tipo de campanha. Né? A OAB está com essa campanha, ela é muito importante, ela foi abraçada pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, também estava lá na cerimônia um representante do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, para que homens e mulheres abracem isso. E dentro das empresas existam políticas de punição. E exista, antes da política de punição, porque a gente quer prevenir, é essa conscientização. É demonstrar, mostrar e ensinar para que as pessoas, inclusive, percebam que estão sendo vítimas de assédio, tanto moral quanto sexual, principalmente o moral. Porque às vezes você acha que você está cansado, ou que você não é benquisto, ou que você não é uma pessoa legal com os seus companheiros, quando na verdade você tem muitas vezes a prática tanto do assédio moral vertical, né, que é de cima para baixo, quanto horizontal. Às vezes um grupo de companheiros, mesmo de colegas de trabalho, lhe colocam naquela situação vexatória de constrangimento. E qual é a questão? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela percebeu que pessoas ficam doentes. Pessoas adoecem, pessoas são afastadas do trabalho, seja com quadros de depressão, de angústia, de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, como adoecem fisicamente, né, isso somatiza isso. E eles levam isso para o corpo, inclusive é um número de causas de suicídio, né, tanto moral como sexual. A gente sempre tem que ver que assim, isso não pode ser confundido com a paquera.
nem com elogio, mas a gente percebe quando o assédio moral e o assédio sexual, sobretudo, ele é causado pela insistência. E é um constrangimento que deixa a vítima ali naquela situação de não querer ir para o ambiente de trabalho. Então, assim, é uma campanha importante, é uma campanha para conscientização, mais do que para punir, é a prevenção. Em 2019, são os últimos dados que tem, existem quase 5 mil casos de assédio sexual no Brasil. É um número muito elevado, apesar da população brasileira ser muito grande, é um número muito elevado. Por que isso tem que ser coibido? Essa legislação é de 2000 e 2001. E a gente está aqui ainda 20 anos depois, mais de 20 anos depois, tratando dessas mesmas coisas e ainda precisa de campanha para conscientizar, para alertar. Vale a gente, antes de encerrar aqui, ressaltar que 5 mil casos, né, foram registrados, mas a gente sabe que são 5 mil casos dos poucos que são registrados, né? A gente precisa dar voz e conscientizar as pessoas que sofrem esse tipo de abuso a denunciarem, a se manifestar de alguma forma. Jamile, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Semana que vem a gente se encontra de novo, né? Sim, com certeza. Vamos encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!